Gente, nós vamos falar, óbvio, de Atlético, Cruzeiro, América. Vem o Andercinho Marques com um giro na gringa. E que giro, hein? E que giro na gringa que nós temos que fazer hoje. E o Nicola com os 2 boletins. Mas deixa eu só dar uma passada nesse primeiro bloco aqui. Semana passada, no final de um programa, o Grice trouxe um levantamento, um estudo feito pelo Observatório de Futebol, o CIES. Ele divulgou um levantamento trazendo rankings da categoria de base. Como nós estamos vivendo, assistindo, curtindo aí, pelo menos, classificação do América, eliminações de Atlético e Coimbra. E hoje o Cruzeiro decide uma vaga nas oitavas contra a Lusa. Então nós já temos um mineiro lá, 2 mineiros fora. Mas o Coimbra foi uma fase a mais que o Atlético. O Atlético saiu na terceira fase. Então... É muito corrido, né, cara? É, muito corrido, e cara. Palmas pro Coimbra, jogo, tá? Um dia sim, um dia não. Ele jogou 2 vezes no final de semana. Né? Sexta e domingo. Sexta e ontem, né? E aí, rapaz, não sei se vocês lembram, que já estava no finalzinho do programa, esse estudo trazido pelo Observatório de Futebol serve para que a gente possa opinar, aprender, entender, às vezes, o porquê lá em cima falta jogador, lá em cima falta dinheiro. As categorias de base mais rentáveis do mundo, eles fizeram um ranking. O Benfica lidera. Os dados da pesquisa estão na tela de uma maneira visual para quem está no YouTube e na TV, mas no rádio eu vou falar para vocês. O Benfica lidera esse ranking mundial. Eles tiveram uma receita de 516 milhões de euros com transferências de jogadores formados no clube entre 2014 e 2023. Então nós pegamos um período aí de 10 anos. O único brasileiro no top 15 é o Flamengo. O Flamengo lidera fora da Europa com 228 milhões. Isso é em euros, ou seja, 1,220 bilhões de receita. Está na 13ª colocação. É o único brasileiro no top 15. Perdão. E aí eles montaram, um ranking que mais deram lucro fora da Europa. Porque se eles pegaram um mundial, englobando todo mundo, fizeram também tirando a galera da Europa. E olha que ironia, nenhum mineiro figura no top 10. Cadê a lista? Olha aí, ó, top 10 fora da Europa. O que é isso? Repetindo, você que ligou agora. Um estudo feito pelo Observatório de Futebol CIES que trouxe um ranking com as categorias de base mais rentáveis do mundo. Primeiro lugar, fora da Europa, Flamengo. Segundo lugar, River Plate. Terceiro lugar, Palmeiras. Quarto lugar, Santos. Quinto, São Paulo. Sexto, Fluminense. Sétimo, Grêmio. Oitavo, Boca Juniors. Nono, Corinthians. Décimo, Vélez Sarsfield. Surpreso, Cabidão? Nem com essa pouco. lista aí? Nem um pouco. De não ter nenhum América, Atlético e Cruzeiro? Nem um pouco. Cruzeiro, nos últimos anos, principalmente, um clube que voltou, né, tentando se reconstruir, teve alguns problemas, é ótimo, né? Teve a beira da falência, então nada também excepcional. E com relação ao Atlético, é a mudança de perfil. CJ, houve uma mudança de perfil bem forte em relação ao Atlético na última década. A gente sempre viu o Atlético com jogadores da base ali até o fim dos anos 90, a gente via alguns jogadores da base. E depois disso houve uma mudança de investimentos pesados em relação a jogadores, né? O Atlético foi campeão em 2012, lembrando de investimentos altos, principalmente com o Ronaldinho Gaúcho, né? Com o Diego Tardelli voltando, enfim, alguns jogadores, o próprio Jô. Vice-campeão, né? Vice-campeão, brasileiro. E aí em 2013, campeão da Libertadores com um time caro, né? E tentou repetir a fórmula nos anos seguintes. Em 2015, por exemplo, você viu o Atlético contratando o Fred e o Robinho, né? Então, esse modelo do Atlético, ele já está, entre aspas, consolidado há alguns anos. O Atlético, ele se tornou um clube muito mais comprador do que vendedor. E aí, obviamente, você vê no ranking uma situação em que os mineiros estão lá para trás. E mais que isso, Grice, não só comprador do que vendedor, mas também formador. Nós tivemos aqui o Carlos Santana do Portal da Base,
Ele deu o exemplo do Palmeiras, que tem a mesma ideia, o mesmo profissional desde 2015, ou seja, lá se vão quase 10 anos. E o Atlético passou nesse período Chávari, depois entrou o Erasmo Damiani, com treinador. É uma loucura, treinador não dura temporadas, treinadores lá de sub-15, sub-17, sub-20. É uma dança de cabeça de técnico também. Isso tudo influencia na venda, na formação e aproveitamento do profissional. É um trabalho de longo prazo, né, CJ? Longo Base prazo. é um trabalho que não dá frutos assim do dia para a noite. Todos os clubes que estão colhendo agora já estão plantando há mais tempo, ou plantam com mais regularidade. E não tem um modelo muito definido de qual que é o certo, qual que é o errado, né? Você pode lidar com a base de várias maneiras diferentes, né? Tem clubes que preferem formar os jogadores desde muito jovens, pegar ali os caras com 12, 13 anos e transformar esses jogadores no tipo de jogador que eles querem aos 18, 19, 20. Tem clube que prefere buscar os jogadores mais prontos, que já viveram outras experiências, observar mais ali numa idade em reta final e investir, embora esse tipo de planejamento esteja ficando cada vez mais caro. Os jovens estão ficando muito caros. Hoje é mais caro você comprar um jogador de 18, 19 do que um de 22, 23 no mercado. Então, isso é um complicador. Tem modelos diferentes também do tipo de jogador que você quer formar, né? Se você quer formar jogador pensando em vender para a Europa ou se você quer formar jogador pensando em usar para o seu time, porque são coisas bem diferentes. Então, tem muitas formas diferentes de lidar, mas o mais importante de tudo... Mas como assim? Desculpa, formar jogador para vender, formar para jogador... Porque é o perfil de jogador, né? Tem o perfil, às vezes, por exemplo, tem muito clube que... Clubes normalmente menores, os clubes de empresário, por exemplo, tudo, que a gente vê muito na copinha aí. Que tem como objetivo pensar em vender jogador para a Europa. Então vão buscar jogadores, às vezes, mais fortes fisicamente. É perfil mesmo de jogador de cada país. Tem clube que pensa em um país específico. Esse país aqui é muito comprador de jogador brasileiro. Entendi. Como é que é o jogador que se dá bem lá? Qual que é o perfil dele? São jogadores, eles gostam muito dos pontas desse jeito, dos atacantes, dos centroavantes desse jeito. E buscam formar pensando nessa venda mesmo, né? E tem clube que pensa em formar para usar. Normalmente os clubes grandes pensam mais dessa maneira aqui no Brasil, né? Os clubes de massa, os clubes de torcida. Que eu quero um time que jogue desse jeito, eu vou tentar formar jogadores desse jeito. Mas falta muita continuidade. E tem 2 pontos que são muito importantes. O primeiro é ter espaço para esses garotos depois, dentro do seu próprio clube, ou encontrar bons caminhos para eles, né? Bons empréstimos e tudo mais. E vender bem também, né? É um círculo vicioso ou virtuoso quando você começa a vender bem. A gente já falou muito a respeito disso. O mercado aqui, né? enxerga como um clube que, te pô, esse valoriza. clube aqui, para ir lá buscar os caras, Não tem pode que ser chegar com qualquer. dinheiro. E tem clube que os caras olham e falam, vou lá buscar, que lá é bom, que é baratinho, é fácil. É isso E aí. tem sido os casos aqui, tanto de Atlético, quanto de Cruzeiro, quanto de América, infelizmente, né? Acho que precisam melhorar essa questão da venda também, mas só vão conseguir isso trabalhando melhor.